Hoje em dia eu falo que a minha missão profissional é revelar e valorizar as savanas e os campos do Brasil, que eu entendo que são biomas, ecossistemas negligenciados culturalmente, importantíssimos do ponto de vista ecológico, belíssimos e mesmo assim sem representatividade, sem representação. No Cerrado eu encontrei, paradoxalmente, o solo mais fértil que eu podia encontrar para trabalhar. E isso é paradoxal porque o solo do Cerrado é considerado pobre em nutrientes, é um solo ácido, com alumínio, então as pessoas desprezam o solo do Cerrado, mas a minha sensação é que a minha raiz mesmo é o Cerrado. Então Brasília é o lugar que propiciou o meu desabrochar profissional, propiciou eu encontrar o sentido da minha atuação profissional, que é também um sentido de vida para mim. Eu me acalmei internamente, porque eu tinha muito essa inquietação da mudança climática, do sentido da vida, da atuação profissional, de onde que eu vou manifestar minha criatividade. Eu fui uma pessoa muito inquieta. E desde que eu comecei a desenvolver esse trabalho no Cerrado, eu me apaziguei. Permitiu eu não sei se encontrar ou se eu dar um sentido para minha vida, de fato. É nesse solo aqui que as minhas raízes foram lançadas. A minha história no paisagismo, ela se inicia pouco a pouco. Eu demorei muito para dar esse nome, paisagismo, porque eu estava querendo fazer. Eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Universidade de São Paulo. E durante a faculdade, eu não nomeei paisagismo como uma área de interesse para mim. Quando eu era criança, então eu sou de Belo Horizonte, né, sou mineira. Minas Gerais tem muito cerrado e Belo Horizonte especificamente fica num lugar onde o cerrado e a Mata Atlântica se encontram, assim. Então tinha essa vivência, a gente ia pro sítio. Eu não sabia que aquilo chamava cerrado, mas aquilo era a paisagem natural da minha infância, né? As árvores de tronco retorcido, os capinzinhos e tal. Eu entendo que nesse momento da história, com mudança climática, né, com tudo que se avizinha, tudo que já está acontecendo, mas tudo que ainda vai acontecer de forma mais intensa, é muito importante trabalhar essa questão da relação entre os humanos e a natureza, porque nós estamos causando problemas no planeta, que por sua vez são problemas para nós. Então, como arquiteta, eu poderia atuar nessa relação entre cultura e natureza? A pergunta para mim era essa. Eu me formei, fui fazer cursos fora do país, eu fui para a Europa, fiz uns cursos sobre sustentabilidade, sobre natureza e tal. Depois eu fui trabalhar na Índia. Eu fui com o namorado que eu tinha à época para Chandigarh, que é uma capital projetada pelo Le Corbusier, tipo Brasília, assim, da Índia. E lá tem uns palácios projetados pelo Le Corbusier.
E a gente viu aqueles palácios incríveis que são estudados, né, na faculdade de arquitetura, a gente conhece aquelas edificações antes de ir lá. E quando eu cheguei e vi, eu achei aquilo muito incrível, muito interessante, mas eu não tinha o mesmo tipo de reação emocional que esse meu namorado estava tendo, assim, de encantamento, de chorar, de maravilhamento com aqueles edifícios. Aí eu fiquei meio preocupada, eu falei, gente, que tipo de arquiteta sou eu? Fiquei anos estudando essas obras e agora eu tô aqui vendo e não tô tão emocionada quanto ele. E aí ele teve um momento, um insight místico na Índia, ele teve uma visão e começou a falar, você vai ser paisagista. E eu, E depois eu fui morar na Holanda. Aí eu falei, vou procurar nos escritórios de paisagismo. E aí eu consegui um trabalho num dos maiores escritórios de arquitetura da paisagem e desenho urbano do mundo, que é o Estate, em Roterdã. E ali eu vi o paisagismo através de umas lentes de uma disciplina com autoestima. É como se fosse isso, uma disciplina valorizada, porque na Holanda os espaços públicos são pensados antes da edificação. Então isso era o contrário do que eu aprendi na faculdade. Aí eu falei, bom, então talvez seja o paisagismo mesmo que vai me ajudar a responder essa questão da ponte, né, entre cultura e natureza. Aí voltei. E aí eu senti vontade de estar perto da minha família, dos meus pais, do meu irmão, e eles estavam em Brasília, né? E eu acho que foi, assim, o período mais feliz da minha vida até hoje, foi esse período em Brasília. Eu me senti bem aqui, as coisas fluíram, eu gosto da paisagem de Brasília, eu gosto, assim, de ser uma cidade-parque, de fato, de ter horizonte, né? Essa coisa do céu imenso, assim. Hoje em dia eu me sinto claustrofóbica quando eu vou para outra capital brasileira, que você fica ali num centrinho só com um prédio ao redor. Então Brasília te permite esse olhar mais, um horizonte mais longe, assim. Lúcio Costa dizia, né, que o céu é o mar de Brasília. Eu acho que a gente se acostuma com esse mar de Brasília, assim. E profissionalmente fui e sou muito feliz em Brasília. Eu teci uma rede de amizades e relações profissionais muito profícua. Encontrei o trabalho que me move, fiquei perto da minha família. Eu acho que Brasília só me trouxe presentes, assim, uma etapa muito boa. Aluguei uma salinha comercial na 315 Norte, montei um escritóriozinho e comecei, né, a prospectar projeto de paisagismo. E na época eu era repórter da revista AU, Arquitetura e Urbanismo. A AU me mandou fazer uma reportagem sobre uma casa da Bloco Arquitetos. E aí conversa vai, conversa vem, eles viram que era paisagista e falaram que iam me chamar para fazer um projeto deles. Eles me chamaram um dia para ir no escritório deles para fazer um projeto específico, que era o projeto da Casa Vila Rica. Eles estavam fazendo para uma cliente muito legal, que é a Ilka Teodoro. Era uma casa de campo, essa casa ganhou um monte de prêmio, é uma casa bem importante. E eu lembro que ela chegou para mim e falou, eu quero um jardim bem do Cerrado. Então eu pensei, bom, um jardim bem do Cerrado. Qual que é a cara do Cerrado, né? Eu falei, vamos fazer um jardim que remeta a esse tipo de paisagem, mais aberta, com essas plantas baixinhas, que são as paisagens que de fato predominam no Cerrado. Como? Criando jardins naturalistas, que é uma vertente do paisagismo contemporâneo, que cria jardins com alta biodiversidade, com ervas, sobretudo, mas também alguns arbustos, plantas mais baixinhas,
com predomínio de capins. Então eu vi uma relação assim, esse tipo de jardim, esse tipo de flora, eles têm muito a ver. Então vamos juntar os dois para fazer esses jardins do Cerrado que a Ilka quer. E aí eu fui para Viveiros, em Brasília, comecei a bater perna. Então assim, era praticamente o meu primeiro projeto em Brasília. Então eu não sabia onde eu tava me metendo, assim. E comecei a pedir por plantas nativas do Cerrado. Aí eles falavam, não, temos plantas nativas. Aí quando eu ia ver, eram árvores nativas, né? Muito ipê, todo tipo de ipê. Mais umas plantas, umas palmeiras nativas e tal. Eu falava, tá, mas além das árvores, o que mais vocês têm? Eles me olhavam assim, como assim além das árvores? Eu falava, que outras plantas nativas do Cerrado vocês têm? Porque eu também não sabia nomear as plantas que eu queria. Eles falavam, não tem não. Tipo o quê? Eu falava, não sei, capim, por exemplo. Eles falavam, mas você quer usar capim do Cerrado em jardim? Eu falava, quero. Não tem não. E aí eles falavam duas coisas, tanto que a procura por esse tipo de planta era muito baixa, então não justificava muito eles tentarem ofertar. E outra, que eram plantas muito difíceis de cultivar. E eu ouvi isso de muita gente. Não, que ninguém sabe como é que é, essas plantas elas não germinam. E se germinam, crescem muito lentamente, morrem de repente. Uma coisa meio assim, como se tivesse vetado aquilo, assim, não, esse tipo de planta não se cultiva. Só que aí eu tomei um banho de água fria, porque eu vi que eu construí todo um conceito ali para aquele jardim. E pior, vendi esse conceito antes de saber que era impossível, né? Aí eu voltei pra Ilka, falei, Ilka, você não sabe, tudo isso que eu te prometi, isso não rola de fazer. Mas eu quero muito fazer esse jardim que você me pediu, só que assim, eu vou ter que ir atrás, eu mal sei por onde começar, mas eu topo tentar. Aí ela falou, você acha que você vai precisar de quanto tempo pra me entregar esse jardim? Aí eu falei, acho que uns 5 anos, viu? Aí ela pensou e falou, te dou 10. Te dou 10 anos pra entregar, vai. E aí eu fui. Eu vi depois que o terreno dela estava tomado por uma planta que chama braquiária, que é um capim que é introduzido no Brasil para pecuária e é considerada uma planta exótica invasora, problemática e tal. Então eu falei, gente, não só eu tenho que dar um jeito de introduzir planta nativa, como eu tenho que dar um jeito de tirar a planta exótica invasora. Então tudo só ia piorando. Quanto mais eu andava, mais difícil as coisas ficavam. Mas a hora que eu juntei essas duas perguntas, como que eu vou tirar uma planta exótica invasora e introduzir plantas nativas, aí eu descobri que essas são as perguntas do universo de uma coisa que chama restauração ecológica. Aí são cientistas que trabalham com isso, os ecólogos. Como que a gente pega um terreno degradado e devolve vegetação nativa para ele? Então eu comecei a procurar por ecólogos que trabalhavam com restauração ecológica e esse foi o gancho que faltava, porque eu encontrei. Então não era gente que trabalhava com paisagismo, era gente que estava fazendo um trabalho pioneiro de restauração ecológica do Cerrado por semeadura direta, introduzindo não só árvores, mas as plantas baixinhas também, que é um pessoal do ICMBio, da Universidade de Brasília, Associação Cerrado de Pé, aqui na Chapada dos Veadeiros. A gente abriu um viveirinho experimental e começou a cultivar ali dezenas de espécies dessas plantas, fazer mudas direto de sementes. Então, junto com a turma da restauração, a gente foi mostrando que não era impossível cultivar essas plantas, era possível. E aí eu comecei esse projeto dentro do meu escritório, que é o projeto Jardins de Cerrado. São projetos experimentais, então a gente erra, acerta, mas entre erros e acertos a gente está possibilitando fazer uma cultura avançar na direção da valorização da flora do Cerrado. E o que é mais importante para mim é a valorização do Cerrado em si. Então, aquela ponte lá atrás que eu queria fazer entre cultura e natureza, hoje eu sinto que eu consigo trabalhar. Quando eu apresento essas plantas em jardins e com isso procuro ajudar que as pessoas valorizem essas plantas nas paisagens de onde elas vêm. Então é todo um trabalho centrado, na verdade, na valorização do Cerrado
tendo o jardim e o paisagismo como ferramenta para isso. Então o jardim não é mais só um fim, o jardim passa a ser um meio também para uma finalidade que me parece muito mais importante diante desse cenário de mudança climática, de colapso da biodiversidade. Aí eu consegui ligar essas pontas que eu queria através do projeto Jardim de Cerrado. Se tornou para mim muito importante comunicar essas coisas que eu estava aprendendo. Eu fui entendendo que no Brasil a gente tem uma autoimagem muito florestal e muito praiana do que é a paisagem natural do Brasil. E isso ficou evidente para mim quando eu descobri que no Brasil a gente tem uma savana. Nunca tinha ouvido falar isso, até vim morar em Brasília em 2014. A gente tem uma grande savana, e não só ela é grande, como ela é a mais rica em biodiversidade do planeta, que é o Cerrado. Então é um ecossistema, é um bioma, enfim, muito importante, muito interessante. E foi nesse contexto que eu aprendi também que o Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. A nascente, ela é a torneira. O curso d'água é o cano. Não adianta você ter torneira e cano se você não tiver água na caixa d'água. E a caixa d'água do Brasil é o Cerrado. Por quê? É no Cerrado que infiltra a água da chuva, que abastece os lençóis freáticos, que por sua vez viram nascentes. E isso se dá, inclusive, pelo tipo de vegetação que tem, pelo tipo de solo muito antigo e pelo tipo de vegetação. Você tem plantas que, por causa da seca, por causa do fogo, elas são adaptadas a não perder tanta água. E, pelo contrário, a criar raízes profundas. Então, isso cria um sistema de que quando a água da chuva cai, isso infiltra. E esse tipo de vegetação savânica, campestre, é muito importante para que essa água infiltre. Então, eu fui entendendo, não só a gente não é só floresta, a gente não é só praia, a gente é savana, e essa savana é fundamental para ter água na torneira, não só aqui no Cerrado, mas lá no Sudeste, lá no Rio de Janeiro, onde quer que seja. A água na torneira no Brasil vem sobretudo do Cerrado de Pé. Uma parte muito importante do nosso projeto é fazer a transmissão de tudo isso que a gente vai aprendendo. Então, não só a gente faz jardim, mas a gente dá curso, palestra, escreve. Tudo que eu vou aprendendo, eu vou tratando de transmitir, porque acho que são aprendizados tão importantes para mim e que, ao mesmo tempo, eu percebo que estão tão invisibilizados na cultura brasileira que meu trabalho, no fundo, é mais transmitir do que qualquer outra coisa. E aí, em uma dessas palestras que eu estava dando, veio uma cineasta falar comigo depois e falou: Mariana, eu tô impressionada com tudo que você falou, porque eu nasci e cresci no Cerrado e eu não sabia nada disso. Ela falou: isso é incrível, mais gente precisa saber isso. Eu quero fazer, colocar as minhas habilidades no audiovisual à disposição para veicular esse tipo de informação. Elas tiveram a ideia de fazer um jardim, o documentário ser todo sobre o projeto de execução de um jardim. E elas tiveram a ideia de ser um jardim numa rotatória em Brasília. E a gente selecionou uma rotatória em Brasília, que é da 210-211 Norte, retirou a vegetação que existia lá, que era uma espécie de uma planta ornamental, e introduziu, a princípio, 33 espécies de plantas nativas do Cerrado. Então a gente fez um projeto, fez a produção das mudas, e desde então as plantinhas estão lá, né, se desenvolvendo, para provar que é possível fazer paisagismo público com as plantas nativas do Cerrado também. Bem no começo do projeto Jardins de Cerrado, entrou em contato com a gente um coletivo de alunas do Instituto de Biologia da UNB e da Arquitetura também, querendo fazer um jardim de cerrado no Instituto. O que tinha acontecido?
Uma aluna da biologia foi assassinada em 2016 pelo ex-namorado. Foi um caso de feminicídio que chocou muito a comunidade acadêmica. E eles plantaram uma árvore na época, um ipê, em memória a Luíse Ribeiro. Like a fire in the deepest parts. I will hold on to you, no matter what comes. Só que depois essas alunas sentiram que só plantar uma árvore como uma coisa de memória não era o suficiente. Não bastava lembrar o que aconteceu, era preciso transformar a cultura que levou aquilo a acontecer, que é a cultura do machismo. E elas quiseram, então, criar um espaço de transformação cultural. E elas pensaram num jardim para isso. E quiseram o Jardim de Cerrado como um símbolo de que é possível mudar a cultura. Porque se até poucos anos atrás parecia impossível fazer um jardim com plantas nativas do Cerrado, depois a gente vê que é possível. Então isso quer dizer que a cultura pode ser mudada. A cultura é uma coisa dinâmica, que a gente está fazendo e desfazendo e refazendo constantemente, né? Então o Cerrado ali tem esse símbolo também de que é possível transformar, possível e necessário transformar. E esse jardim vem sendo cuidado pela comunidade acadêmica desde então, e é um espaço que é tratado com muito carinho pelos alunos da UNB, assim, é um espaço que criou, em que se criaram vínculos afetivos importantes, assim. Eu tenho muita felicidade de fazer parte dessa história. I will hold on to you, no matter what comes. No night can last forever, no storm will tear us apart. I will hold on to you, no matter what comes. Agora, mais recentemente, a gente assumiu um projeto de grande escala e num lugar muito simbólico, muito importante de Brasília, que é o entorno do estádio Mané Garrincha, no Eixo Monumental. E qual que é a nossa proposta lá? Então tem toda a parte arquitetônica que a ArcBR e a GSR desenvolveram lindamente. Ao invés de espalhar um monte de predinho pelo terreno, eles fizeram uma coisa que relembra até as quadras comerciais de Brasília. E a gente liberou o restante do terreno para virar um grande parque. E um grande parque de cerrado. Então a gente propõe ali no entorno um grande cinturão verde mais florestal, por assim dizer, mas tem áreas no miolo que a gente vai tratar com vegetação campestre savânica do cerrado, criando jardins naturalistas com essas plantas nativas que até 5 anos atrás as pessoas falavam que não podiam ser plantadas. E agora a gente sabe que pode e vai plantar no entorno do Mané Garrincha. Eu tenho a felicidade de poder fazer meus projetos em casas de nomes importantes da arquitetura. E isso é uma felicidade para mim porque isso coloca o meu jardim em contato com uma arquitetura de muito boa qualidade. Então, o paisagismo qualifica a arquitetura e a arquitetura qualifica o jardim. Então, uma coisa acaba enriquecendo muito a outra ali. E eu acho muito importante que esse jardim de cerrado que a gente está propondo, ele possa figurar ao lado de uma arquitetura de qualidade. Porque isso transmite a mensagem de que há qualidade naquele jardim também. Então, para a sociedade, para o público, para as revistas, para os alunos de arquitetura, é importante essa mensagem de que essa proposta paisagística ela tem valor a ponto de figurar ao lado da arquitetura contemporânea, da produção contemporânea brasileira. Porque isso, então, faz os clientes se interessarem mais. Isso faz a mídia se interessar mais, isso faz as faculdades de arquitetura se interessarem mais. Então isso abre portas, a gente está trabalhando lado a lado com grandes arquitetos, abre portas para a mensagem que a gente quer transmitir. Do you wanna let this one go?
Recentemente, a Casa Vila Rica saiu no The New York Times e o jornalista, que é o Michael Snyder, nos entrevistou também. E ele transmitiu na reportagem a mensagem do Cerrado de uma forma muito profunda e muito central. A hora que ele fala sobre o paisagismo, ele coloca o Cerrado ali no centro da questão. Então, andar lado a lado com esses arquitetos nos permite ir mais longe, ir mais rápido e ter uma mensagem que chega a muito mais pessoas. O objetivo máximo, eu acho que é permitir que as pessoas se apaixonem pelo Cerrado como a gente é apaixonado. Porque só desse vínculo afetivo vai vir a vontade de conservar o Cerrado. O Cerrado está sendo degradado numa velocidade muito alta e parece que as pessoas não se dão conta. Então, quando destrói a Amazônia ou Mata Atlântica, as pessoas se tocam mais. Mas quando é o Cerrado, gente, eu falo que às vezes a gente está perdendo a oportunidade até de fazer o luto pelas coisas que a gente está perdendo, porque a gente nem conhece o que está sendo perdido. Aí outro dia minha mãe falou uma coisa muito legal, ela falou: Mariana, olha para as árvores do Cerrado. Elas não crescem assim. Elas crescem assim. E a vida faz assim também. Então, se permita esse movimento. E aí eu estou me permitindo esse movimento de expansão, ao mesmo tempo que dá vontade de estar aqui coladinha na raiz, assim. Mas hoje eu tenho essa confiança de que as raízes que eu lancei no Cerrado, desde a minha infância e nesse desabrochar profissional, elas são tão profundas, elas são tão verdadeiras, que elas me permitem voar longe sem perder a profundidade e a responsabilidade que eu tenho diante do Cerrado, que é isso que eu sinto, que ele enriquece muito minha vida profissional, mas que antes de tudo eu espero poder contribuir com a minha energia, com o meu tempo de vida, para que as pessoas conheçam melhor esse lugar e possam entender a sua importância enquanto é tempo. Let's do it in style.